Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre assuntos que envolvem a longevidade humana, a saúde da pessoa idosa, das pessoas mais maduras, das pessoas 60 a mais, ou seja, das pessoas mais longevas, não é verdade? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que está relacionado à qualidade de vida na longevidade, que é a alimentação baseada em plantas. Nós vamos ter uma convidada muito especial na live de hoje. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre ela, tá bom? Já quero pedir a você que desde então você já compartilhe essa live, já convide outras pessoas. Você que vai assistir também pelo meu canal do YouTube, você pode se inscrever no canal, já pode ativar o sininho e curtir. Se você não gostar da live posteriormente, certamente você vai lembrar de descurtir, tá? Mas não deixe de deixar aí a sua curtida, o seu comentário, tá bom? Para você que não me conhece, eu sou Juliana Benevides, eu sou especialista em envelhecimento saudável, trabalho já há 12 anos com pessoas idosas, sou doutoranda em bioética, mestre em saúde, especialista em gerontologia. E durante todos esses anos aí trabalho questões relacionadas à saúde da pessoa idosa, tá bom? O nosso tema de hoje será alimentação baseada em plantas. E nós vamos ter uma convidada, uma nutricionista, como eu falei, muito especial, tá bom? Mas antes eu quero lembrar vocês uma coisa, né? Há 4 anos eu venho falando aqui nas redes sociais a importância da alimentação, não é verdade? Quanto mais natural a sua alimentação, melhor. Mas, poxa, durante esse período todo eu nunca tinha encontrado, né, uma nutricionista, alguém que realmente abordasse essa questão da forma que eu acredito e da forma que eu venho estudando e que realmente traz resultados. E aí, recentemente, eu conheci a Gabriela Carvalho, que é uma nutricionista muito especial, tá? Ela é nutricionista clínica e esportiva, ela é especialista em fitoterapia e suplementação, ela é pós-graduada também em terapia Ayurveda, né? Vou até perguntar a ela se é assim mesmo que fala, porque embora eu conheça a forma de falar, eu ainda estou me adaptando e ela vai conversar com a gente hoje, tá bom? Já vou convidar então a Nutri Gabriela Carvalho para estar com a gente nessa live. Boa noite para quem está chegando, sejam bem-vindos, tá bom? Célia, tô vendo que a Célia está aí, a Janaína. Oi, Gabriela! Olá, boa noite, tudo Boa bem? noite, seja muito bem-vinda. Prazer enorme estar aqui com você hoje. Imagino, o prazer é todo meu. Gratidão pelo convite, é uma honra poder estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, né, do meu conhecimento, um pouquinho de informação com o seu público também, com o meu público também, né? A gente acaba juntando todo mundo e estou muito feliz de estar aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Ah, Gabriela, eu que agradeço. E como eu falei no início da live, já tinha comentado com você, acho que aproximadamente uns 8 anos atrás, né? O meu esposo foi diagnosticado com câncer. E aí, na época que ele foi diagnosticado com câncer, a gente teve uma aproximação com esse tipo de alimentação. E aí, assim, o meu esposo, na época, ele tinha uma perspectiva de vida, Gabriela, de aproximadamente, assim, de menos de um ano, né? Ele realmente já tinha metástase óssea, já tinha muito comprometimento. E aí a gente começou a apostar na alimentação, nos exercícios físicos, e a gente fez uma alimentação, né, baseada em plantas, uma alimentação o máximo possível saudável, né? E, obviamente, ele tinha metástase, meu esposo não está vivo hoje, mas ele viveu durante 3 anos, né? Que na época foi algo, assim, muito surpreendente para os profissionais que acompanhavam ele. Então, assim, claro que eu estou trazendo um exemplo do meu esposo, né? E talvez a gente não precise pensar em algo tão radical, claro, como um câncer, mas assim, o fato é que a alimentação, quanto mais natural, né? A gente investe no tipo de alimentação, quanto mais natural ele for, mais benefícios a gente pode ter. Então, assim, eu fico muito feliz de estar com você aqui hoje, né? E a gente vai ter a possibilidade de esclarecer vários pontos aí relacionados a esse tipo de alimentação, não é verdade? Eu Vamos, com certeza. já queria pedir a você, Gabriela, então, antes da gente falar, né, dessa alimentação baseada em plantas, que você contasse um pouquinho para a gente como você chegou na nutrição. Tem horas que nem eu sei, para falar a verdade. Eu falo que a nutrição ela caiu na minha vida.
Cada hora eu tento linkar em alguma coisa do que estava acontecendo. Eu fico me questionando, mas como que eu fui parar na nutrição, né? Eu era de uma área completamente diferente. Mas eu cheguei a uma conclusão de que, claro que foi algo que me escolheu, para começar por aí, porque ninguém nunca imaginou eu ir para a área da saúde, nem eu mesma imaginava. Mas eu tinha uma relação muito ruim com a comida, desde sempre, desde quando eu nasci. Né? Minha mãe sofreu para conseguir me amamentar, eu não aceitava nenhum leite. Por fim, o leite que eu aceitei foi o leite de vaca, que todos os médicos chamavam ela de maluca, de estar amamentando um recém-nascido com leite de vaca. Mas era a única coisa que eu consumia, que eu conseguia consumir, né? Naquele desespero da minha mãe, ela vai o que ela aceitar. E eu vou respeitar ela, né? E eu cresci tendo um relacionamento muito conturbado com a alimentação. Eu não gostava de comer, não era algo que me gerava prazer, eu não gostava de nada, de absolutamente nada. Então eu era, né, uma criança doente em relação a isso, mas aquela doença que não é identificável, porque a gente não compreendia tão bem como a gente compreende hoje as deficiências nutricionais, né? E eu percebi que eu precisei de passar por tudo isso, a faculdade ela foi necessária para mim, porque foi ali que eu fui entendendo o meu relacionamento com a comida. E foi ali que eu fui me moldando, me modificando, entendendo e gerando, tendo prazer. Hoje eu falo que assim, nossa, o que eu mais amo fazer, não que eu mais amo, né? Mas eu gosto muito de comer, eu gosto muito de ter a possibilidade de comer. Porque quando a gente passa por um ambiente hospitalar, em estágio, no trabalho e tudo mais, você valoriza muito essas pequenas coisas, né? Então a gente valoriza o poder comer, o poder ter a escolha sobre o que você vai comer, sobre o que você vai beber. Então hoje o meu relacionamento com a comida ela é maravilhosa, né? Graças a Deus, graças à nutrição, graças a essa oportunidade. E eu sempre fui uma curiosa de querer compreender o que isso acontecia dentro do meu corpo. Porque como eu não gostava de comer, eu acabava ficando naquele fantástico mundo de Bob, sabe? Que a gente vai tentando criar na nossa cabeça. De, mas o que que isso está fazendo aqui dentro, né? Quando eu como isso, o que que isso tá, o que que, o que vira aqui dentro? O que que é isso aqui dentro do meu corpo? Então eu queria muito entender isso, o que que isso virava dentro do meu corpo. E eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com causas sociais. Então eu achava, né, eu entrei na faculdade e falei, ótimo, decidi nutrição, então agora eu vou acabar com a fome no mundo. Esse é o meu papel, eu sou a pessoa que vai acabar com a fome no mundo, né? E eu vi, eu entrei na faculdade em 2000, me formei em 2004, entregando a idade aqui agora. Eu vi toda a transição alimentar acontecendo, que foi histórico, né? Para quem é da área, a gente viu toda essa mudança, não muito positiva, mas foi uma coisa que eu visualizei no meu dia a dia, na prática. E agora visualizando tudo isso, a gente fica nessa luta e nessa briga de reverter tudo o que aconteceu. Porque a gente conhece um passado não muito distante, de uma alimentação mais natural, de uma comida preparada em casa. A minha geração conhece, né? Minha mãe entrou aqui agora na live, a minha mãe é uma geração que conhece, minha mãe, meu pai, né? São pessoas que preparam a comida em casa, que têm uma preocupação de ter comida de verdade dentro de casa, de que sempre teve uma preocupação de ter os horários certinhos. Então a gente sabe que isso é possível, né? Não é algo tão complicado quanto parece ser. Então como que a gente resgata tudo isso? E aí já plantando aí, fazendo o link de como que eu fui parar nessa focada na alimentação plant-based. Porque quando a gente começa a trabalhar a nutrição, vai começar a trabalhar as doenças, sobrepeso, obesidade, que hoje é uma das maiores preocupações dentro da nutrição, você começa a entrar num ponto em comum. As pessoas precisam reduzir alimentos ultraprocessados e comer mais comida in natura, né? Isso a gente tem no Guia Alimentar da População Brasileira, que é
maravilhoso pra gente. Acho que todo mundo tem que ter esse PDF no computador, tem que dar uma lida, tem que pelo menos já ter passado o olho alguma vez na vida, porque ele é realmente sensacional. E a gente precisa fazer esse resgate. E aí eu comecei a perceber que, opa, peraí, absolutamente tudo que eu estudo dentro da nutrição é encaminha para uma alimentação plant-based. Tem esse ponto em comum, tem esse eixo em comum. Então, peraí, então deixa eu mergulhar nesse universo, eu quero entender isso aqui melhor e vamos trabalhar em cima. E aí eu fui trabalhar em cima daquilo que eu acredito, né? Porque nada melhor do que trabalhar fazendo algo que você acredita, que você vê resultado, que funciona. Tá dando algum erro na transmissão? Ai, acho que deu uma engasgadinha, mas acho que já voltou. Tá ótimo. Pronto, né? Então é bem assim que eu fui parar também na alimentação plant-based. E como eu falei, eu tinha um relacionamento ruim com a comida e eu me vi sendo uma nutricionista tendo uma alimentação muito ruim, né? Então eu falei assim, não, peraí, vamos mudar isso. Eu quero sentir no meu corpo o que é ter saúde, porque eu não tinha saúde até alguns anos atrás, até eu ir para alimentação plant-based. Então eu fiz essa mudança primeiro comigo, nos meus hábitos. Eu senti o que isso me causava e eu comecei a levar isso para os meus pacientes, até esse discurso, olha, a gente precisa ter um pouco mais de comida natural no seu dia a dia. Apesar da correria, apesar de tudo, a gente precisa, é algo que a gente precisa fazer, né? É como você falou anteriormente, né, Gabriela? A gente tinha essa vivência, os nossos ancestrais, né, nossos pais, avós, eles tinham esse tipo de alimentação, né, saudável como algo normal. Hoje me parece que a indústria alimentícia, ela coloca, de certa forma, na nossa cabeça de que é difícil, de que é impossível, de que é caro, e aí as pessoas acabam desistindo, né? Na verdade, quando a gente conhece um pouco mais esse tipo de abordagem, a gente vê que, na verdade, é mais barato, né? E se a gente for pensar principalmente a médio e longo prazo, vai sair mais barato ainda, porque a gente vai evitar um conjunto de complicações com a nossa saúde, né? Mas eu acho que a gente ainda carece, né, de talvez de profissionais e de espaço falar sobre esse tipo de abordagem. E por isso que eu fico muito feliz de ter você aqui. E eu queria que você falasse para a gente assim, o quanto que pode ser danoso, né? A gente não ter na nossa alimentação plantas. Né? Tem gente, é incrível assim como quando a gente para conversar com a maioria das pessoas, você pergunta, assim, quando a gente faz até entrevista, né, com os nossos idosos, a gente, enquanto gerontólogo, a gente também pergunta, né, sobre a questão da alimentação, como é a rotina alimentar. E aí a gente vê que assim, de manhã é o café, o pão, no almoço, o arroz e o feijão, e assim, uma alimentação monótona, e a gente não vê assim um vegetal, né? Tem situações que você não vê um vegetal, que você não vê uma fruta, e eu fico assim escandalizada, né? Impressionada com isso, e a gente sabe que traz prejuízos, né? Eu queria que você falasse para a gente sobre esses prejuízos também. Então, os prejuízos que traz a saúde é praticamente todas as doenças crônicas não transmissíveis. O que são essas doenças crônicas não transmissíveis? São aquelas doenças que, uma vez que você está diagnosticado, é muito difícil você conseguir se curar. Você vai conviver com a doença, ou você hoje a gente já sabe que existem meios da gente conseguir reverter algumas, mas é bem complicado a gente reverter, não é uma coisa tão simples, porque são doenças de acúmulos ou de falta. Eu costumo falar muito isso, aí colocando o pezinho também na Ayurveda, né? Você falou, eu faço minha especialização na medicina Ayurveda, e no Ayurveda a gente fala muito isso. As doenças crônicas, elas são ou de excesso ou de falta. O que é isso? Ou a gente está ali anos acumulando toxinas, né? Acumulando coisas que a gente não deveria estar acumulando no nosso corpo. E aí traz, por exemplo, as cardiopatias, né? Então, uma aterosclerose, que é um acúmulo ali de tecido inflamado nas artérias por conta de um excesso de gordura saturada que está depositado nessas artérias. A gente tem
né, todas as cardiopatias, nós temos esteatose hepática que vem crescendo absurdamente, levando as pessoas a terem cirrose não alcoólica. Então, hoje está comum você encontrar pessoas, jovens adultos, né, que não estão numa idade de velhice, não estão acima de 60 anos, ainda não estão numa fase de envelhecimento, são jovens adultos com esteatose hepática. Nós temos aí vários tipos de câncer que são causados por esses acúmulos, por toxinas no nosso corpo, que fazem com que ou as toxinas se acumulam ou a gente não consiga fazer uma replicação correta das nossas células. Ou a gente não consegue fazer uma apoptose, matar essas células que são danosas para o nosso corpo de forma adequada. Todas essas doenças, nós temos diabetes tipo 2, né? E aí agora nós temos a resistência à insulina, que está na moda, infelizmente, eu falo assim, com um pouco brincando para tentar ser um pouco mais lúdica e tudo mais, mas é algo que é realmente muito sério, né? Hoje, se eu parar para conversar numa roda com amigos, vai ter alguém ali que tem uma resistência à insulina. Então é muito comum a gente encontrar. A resistência à insulina, ela é um pezinho na diabetes tipo 2. É que hoje a gente consegue, antigamente a gente não tinha esse diagnóstico. Hoje a gente consegue identificar de que a pessoa está chegando na diabetes. Então, olha, você ainda tem a oportunidade de tratar antes de ser algo tão danoso para o seu corpo. Então, todas essas doenças, né, elas são causadas quando você não tem uma alimentação que é antioxidante. O que é o antioxidante? É quem justamente vai matar, né, eliminar os radicais livres, que são os excessos de toxina, que são aquelas sujeirinhas que vão sendo causadas, aquela poluição que vai ficando no nosso corpo, proveniente de tudo que acontece, né, de todo o nosso metabolismo. Então, tudo que o nosso corpo está fazendo o tempo inteiro, ele está gerando uma poeirinha, esses radicais livres. E a gente tem, através das plantas, os antioxidantes naturais que vão varrer, vão fazer a faxina ali na casa, né? Vão fazer o detox que a gente chama. Não é bem um detox, assim, é uma palavra que a gente hoje evita usar, mas é uma palavra que acabou ficando de um entendimento mais fácil para as pessoas, né? Nós temos nessas plantas, também numa alimentação rica em planta, uma gama de compostos anti-inflamatórios, né? E esses compostos anti-inflamatórios, eles vão ser responsáveis para evitar esse excesso de inflamação que a gente tem hoje no corpo, que a gente não consegue nem perceber que a gente tem. O que são essas inflamações no nosso corpo? Hoje a gente já sabe que o sobrepeso, a obesidade, mas não só sobrepeso e obesidade, porque dá a entender que é só a pessoa que está acima do peso. Na realidade, são pessoas que têm mais acúmulo de gordura e essas pessoas podem ser magras. Eu sei porque eu fui durante a minha vida inteira essa pessoa que era magra, mas tinha um acúmulo de gordura superior do que eu deveria ter. E eu tinha esse processo inflamatório acontecendo no meu corpo também. Então, só a gente tentar quebrar um pouquinho isso, né? Esse mito de que só quem está acima do peso está doente. Não, tá, gente? Quem está no peso adequado, quem está magro, também pode ter um excesso de tecido adiposo e está fazendo essa inflamação crônica, que é o que eu falei, por exemplo, da aterosclerose, é o que vai trazer a demência com antecedência, né, para o nosso corpo. Nós temos compostos bioativos dentro da alimentação plant-based que elas são distribuídas com uma sinergia. O que é isso? A gente já sabe hoje que não existe suplementação na face da Terra, não importa como que eu monte um manipulado, não importa o que tenha nessa suplementação, pode ser a suplementação de A a Z, com com absorção facilitada, não importa. Nenhuma suplementação substitui a alimentação. Nenhuma. Nenhuma vai fazer o que a alimentação faz. Por quê? Porque na alimentação a gente tem os nutrientes que estão ali agindo em sinergia, um ajudando o outro. Então a gente precisa de um cálcio, mas a gente tem num alimento que também tem vitamina K,
que também vai favorecer essa deposição do cálcio nos nossos ossos. Ah, mas eu posso montar uma manipulação de cálcio com vitamina K e vitamina D. Ok, mas, por exemplo, a vitamina D a gente já sabe que pegar sol, você tomar uma cápsula de vitamina D não substitui a necessidade de você pegar sol, de você ter a vitamina D do sol. Você precisa ter os dois juntos. Então, toda vez que alguém te dá uma cápsula de vitamina D, ele vai falar: olha, mas pega um sol, tá? 15 minutinhos no sol todos os dias. Vai falar, porque não substitui. E aí você pensa, então eu posso montar um manipulado com todos esses nutrientes que precisa para a formação óssea. Não vai ser a mesma coisa de você consumir alimentos que têm esses nutrientes. Eles agem em sinergia. Não só os nutrientes, mas os compostos bioativos. O que são esses compostos bioativos, né? São os elementos antioxidantes e anti-inflamatórios. Por exemplo, nós temos aí as antocianinas, né, que estão presentes nas frutas roxas, que são altamente anti-inflamatórias. Hoje a gente sabe que hoje nós temos alimentos, por exemplo, como o açaí, que tem tanta antocianina que é melhor do que você tomar um Dorflex, se você tiver com um processo com alguma dor, por exemplo, no corpo, né? Então é essa maravilha, né, que Papai do Céu deu pra gente de uma forma distribuída já, de forma equilibrada, de uma forma perfeita para atuar no nosso corpo, nada substitui. A gente precisa obter da alimentação. Isso significa que ninguém deveria tomar suplementação? Não, a suplementação ela existe porque há necessidade, né? A gente pode suplementar. Eu trabalho com suplementação. A suplementação ela tem um papel incrível, mas ela não vai resolver sozinha se você não contribui tendo uma alimentação mais plant-based possível. Então precisa alinhar tudo isso, né? E a gente vai ver que todo o tratamento que é feito para praticamente todas as doenças, o médico vai virar para você e vai falar assim: olha, mas você precisa cuidar da tua alimentação. Ó, você vai fazer isso, você vai tomar esse remédio, você vai fazer aquilo, mas você também precisa ter a tua alimentação. Você precisa cuidar da sua alimentação. Então, a alimentação ela tem um papel importante porque absolutamente o nosso corpo inteiro é feito de nutrientes. E a gente Verdade. precisa desses nutrientes. Gabriela, muito interessante a sua abordagem. Tem alguns pontos que você colocou que eu gostaria que os meus seguidores, principalmente os 60 a mais aí, que estão assistindo a gente, prestassem bastante atenção, porque, por exemplo, todas as doenças, né, que você citou são doenças que estão fortemente relacionadas, de fato, à alimentação. Mas no imaginário social, né, ainda fica muito aquela ideia de que essas doenças surgem pela genética. A gente sabe que a genética tem um componente ali, mas, por exemplo, quando a gente fala de diabetes tipo 2, né, quando a gente fala de obesidade, quando a gente fala da epidemia que a gente tem, de todas essas questões, né, como você falou também, da gordura, que eu sempre falo para os idosos, né? Você falou sobre essa questão do peso e tal, e eu sempre falo com eles assim: olha, vamos esquecer um pouquinho a balança, vamos pensar na gordura abdominal, né? Vamos medir aqui o nosso abdômen para ver como que tá. E a gente vê que, infelizmente, grande parte das pessoas, por mais que até no peso ali da balança, né, esteja num peso normal, a gente sabe que acumula gordura, como você falou. E tudo isso traz um evento cascata, né? Resistência à insulina, diabetes. A gente sabe que quem é diabético tem pelo menos 50% a mais de chance de desenvolver doença de Alzheimer. Então, tudo está muito ligado com o estilo de vida e muito mais com a alimentação, né? Então, não adianta a gente se preocupar só com sono ou a gente se preocupar só com a questão do exercício se a gente não foca na alimentação. Eu bato nessa tecla aqui todos os dias, né? Quando eu falo, por exemplo, de doença de Alzheimer, e aí muitas vezes eu vejo o foco dos idosos na estimulação cognitiva, eu falo, tudo bem, é muito importante a estimulação cognitiva, você não muda a sua alimentação, todos esses processos, né, que a Gabriela colocou aqui de autofagia, né, e vários outros que são importantes, né, para a gente manter a saúde cerebral, não vão acontecer. E aí eu sempre foco na questão da alimentação. Então, eu acho que hoje, né, a gente está tendo a oportunidade de estar aqui com você. Eu quero que fique assim, muito claro para os meus seguidores, né? Se a gente não muda a alimentação, a gente vai possibilitar, né, que surjam esse conjunto de problemas e tudo que a gente não quer
envelhecer, né, passar por uma longevidade com complicações. A gente quer manter o máximo possível a nossa saúde, né? E tem outra questão que você falou também sobre a questão de suplementação, Gabriela, porque assim, eu vejo que há muita preocupação dos idosos, né, em relação a isso. Ah, mas eu não tenho condições, né, de suplementar, porque hoje também existe uma indústria de suplementação, né? E isso é colocado muito forte, como se eu não suplemento, eu não tenho saúde. Então, é isso que você coloca na live hoje para gente. É possível a gente fortalecer a nossa alimentação e precisar o mínimo possível, talvez nem precisar de suplementar, é algo que é muito importante, né? E que poucas pessoas têm noção. Por último, essa questão da combinação dos alimentos também, né? O quanto é importante a gente combinar esses vários alimentos diferentes, o quanto que um ali em relação com o outro, às vezes um mesmo alimento, né? Vai trazer tantas substâncias, tantos benefícios, e às vezes a gente corre para a suplementação, como você falou, suplementa vitamina D, mas suplementa também vitamina K2, né? E aí o idoso que recebe um salário mínimo vai fazer como, né, diante dessa situação? Fica realmente muito complicado. Então, acho que esses pontos são bem importantes. E eu queria pedir, Gabriela, para você falar para a gente, que eu acho que é o que eu quero muito também, e a maioria das pessoas que estão aqui querem saber, é o que a gente deve comer, então, nesse tipo de alimentação. Então vamos lá. O que a gente tem que comer tudo que a nossa biodiversidade maravilhosa nos oferece. Tá aí pra gente, né? Nossa disposição. O que a gente precisa focar? De que sejam alimentos da sua região, de preferência. Você sempre dê preferência aos alimentos da sua região e sempre dê preferência aos alimentos da safra, tá? Isso é importante porque a gente reduz custo, então isso é algo que é muito positivo. A gente melhora o aporte nutricional, porque aqueles alimentos que estão na safra, eles estão melhores em valores nutricionais. E, se for possível, priorizar uma alimentação orgânica também, tá? Embora a gente já tenha alguns estudos comprovando que se você não consegue ter uma alimentação orgânica, né, se o que você está consumindo de hortifruti, por exemplo, está com contaminantes, com agrotóxicos, fertilizantes, né, esses veneninhos que a gente tem por aí, ainda assim é mais saudável do que você não consumir esses alimentos. Então, teve alguns estudos que saíram muito importantes falando exatamente sobre isso. Né? Se você não tem acesso a uma alimentação orgânica e você consome alimentos com agrotóxico, com fertilizantes, com esses contaminantes que existem, ainda é melhor do que você não consumir. Você ainda assim precisa consumir esses alimentos. Então, esses pontos eles são importantes. Então, a Oi? ausência de peças orgânicas também não é um impeditivo, né? Porque também escuto isso, Gabriela. Mas eu vou Exatamente. comer um morango, vou comer uma alface. Mas tem muito agrotóxicos. Então, eu não vou. Então, não tem impeditivo. Exatamente, ele não é um impeditivo. É muito melhor você ter uma alimentação orgânica, é muito melhor. E isso é indiscutível. Mas se você não tem acesso, ainda assim, consuma esses alimentos. Vai ser melhor para a sua saúde do que você não consumi-los, tá? E você não precisa ter 100% da sua alimentação orgânica. Compre aquilo que você consegue. Eu tenho um vizinho que tem alface, então eu vou lá e consigo alface com o vizinho. Tem um outro vizinho que tem couve, então eu consigo couve com outro vizinho. Eu consigo comprar alguns itens de orgânico que não tem tanta diferença de preço no mercado, mas eu não consigo comprar tudo porque ainda tem um custo mais alto. Tudo bem, faz aquilo que você consegue e o restante vai no que dá. Mas vai para uma alimentação orgânica, né? Uma alimentação mais natural possível. O que a gente pede? E aí, né, dentro do que é natural, é absolutamente tudo, é possível. E a alimentação plant-based, ela tem como base você reduzir bastante o teu consumo de carne, por conta de todos os prejuízos que carne, não só bovina, mas toda proteína de origem animal, então as carnes, queijos, leites, derivados, ovos também, porque eles têm um papel, um impacto forte na nossa saúde. Voltei. Pronto.
Alarme resolveu tocar agora. Então, esqueci que tinha um alarme agora. Então, voltou. É, Então, me perdi onde que eu tava. Deixa eu recapitular. Estava falando de todos os alimentos. Então, o consumo de proteína animal, ela precisa ser controlada. Ela não precisa ser eliminada se você não quiser, tá? Mas ela precisa ser reduzida. Por quê? Porque nos foi vendido nas últimas décadas, as últimas décadas que eu digo 20, 30 anos, bem recente mesmo, de que nós deveríamos ter proteína animal em excesso na nossa alimentação, em absolutamente todas as refeições. Né? Então a gente tem um consumo aí muito absurdo dessa proteína e ela, quando está em excesso, ela é muito prejudicial para a nossa saúde. Primeiro porque ela vem acompanhada de gordura saturada, que a gente já sabe que não é muito legal para a gente. E ela em excesso, quando você não vai aproveitá-la toda, ou ela vai se transformar em gordura no seu corpo, ou ela vai ser eliminada. E quando ela é eliminada, ela forma um composto chamado amônia, né? E ácido úrico. A amônia, ela é a única coisa no nosso corpo que altera o pH sanguíneo. Então, quando a gente fala muito sobre preocupação com pH sanguíneo, por conta de longevidade, qualidade de vida, como que a gente vai envelhecer, então a gente precisa, né, estar controlando esse pH sanguíneo, a gente esquece de olhar que a única coisa que está atrapalhando esse pH sanguíneo vai ser a amônia, que é proveniente da metabolização de proteínas de origem animal. As proteínas de origem vegetal, elas não liberam amônia, tá? Tanto que a gente pode usar dietas hiperproteicas para pacientes renais, desde que essas proteínas sejam vegetais. E não vai ter nenhum impedimento nesse paciente renal. Ele vai ter problema absolutamente nenhum. Para eles, pacientes renais seriam sensacionais se eles virassem veganos, por exemplo. Né? Interessante. Então, dentro da alimentação plant-based, a gente pede para reduzir esse consumo de carne e aí a gente vai avaliando paciente para ver qual que é a necessidade real que ele tem de proteína animal e, de preferência, tentar excluir ao máximo os alimentos que são ultraprocessados. E aí eu quero aproveitar para falar um pouquinho sobre alimentos ultraprocessados, porque até então praticamente todos os alimentos ultraprocessados eles eram realmente muito ruins para nossa saúde. Mas a gente tem tido uma cobrança do consumidor para que tenham produtos que sejam rápidos, fáceis, práticos, né? Que você consiga ter essa facilidade que os ultraprocessados nos dão, mas eles estão cobrando, nós como consumidores, estamos cobrando que esses alimentos sejam de qualidade. A gente não aceita mais consumir qualquer coisa. A gente não aceita mais consumir, ter um produto que tem um ingrediente que a gente absolutamente não sabe o que, que é aquele ingrediente. Então o consumidor não está mais aceitando isso. Isso está acontecendo uma mudança da indústria. Porque a indústria está tendo que se moldar ao consumidor, que está fazendo a cobrança. Eu sempre falo, gente, se a gente soubesse o poder que a gente tem como consumidor, a gente ainda não tem essa noção. A gente é muito mais controlado pela indústria do que a gente controla a indústria. O que deveria ser nós, como consumidores, controlando a indústria. Mas a gente deixa que o contrário aconteça, né? E eu acabei de vir, né? Cheguei hoje de São Paulo, estava numa feira lá de alimentação plant-based falando exatamente sobre isso. A mudança que essa industrialização alimentar está sofrendo para trazer produtos ultraprocessados que são à base de plantas, então plant-based, ultraprocessados, e que sejam clean label. O que, que é isso? Porque hoje nós temos alimentos ultraprocessados, nós temos, por exemplo, hambúrguer de planta, nós já temos ultraprocessados plant-based. Vai começar a vir na rotulagem, já está saindo certificação de alimentação plant-based para os alimentos. E nessa certificação vai vir na etiqueta que esse alimento ele é 100% planta. Ou seja, não tem nenhum aditivo químico ali. Não tem nada ali que vai ser prejudicial para a sua saúde. Né? Então a gente vai ter sim uma facilidade maior dessa alimentação, mas é algo que está começando agora. A gente está começando a perceber esse futuro acontecendo, né? Então nós Gabriel, temos de ver só, como é que só,
Só para finalizar aqui, nós temos hoje ainda hambúrgueres de planta, mas que tem esses aditivos químicos. Então a gente vai ter que ter esse cuidadinho de analisar bem o rótulo. Pode falar. Perfeito. Eu não ia dizer que eu fico feliz, né, com esses avanços que eu desconheço, por exemplo, né? E a gente fica feliz, porque à medida que há essas certificações, a gente, enquanto consumidor, a gente tem mais segurança, né? Para poder optar por esse tipo de alimento. Então, isso realmente é muito bom. E é, e é uma facilidade que a gente precisa ter. Não dá. A gente, por mais que a gente tenta o máximo possível ter uma alimentação 100% natural, a gente precisa entender que tem pessoas que têm mais dificuldades, que têm realmente uma vida corrida. Hoje o estilo de vida das pessoas mudaram. Agora deu uma retomada, porque a gente está mais home office, então tem uma facilidade maior em estar cozinhando e preparando alimento. Mas a gente teve uma transição aí da rotina pessoal, individual, principalmente as mulheres, que fica um pouco mais complicado. Então, o máximo que a gente puder ter de facilitação, né, dentro dessa alimentação, eu vejo pelo menos com um olhar bem positivo. Sim, é verdade. Eu fico pensando aqui também, Gabriela, em relação a essa mudança. Eu acredito que ao longo dessa live, quem não tem um tipo de alimentação assim, provavelmente já ficou aí um pouco mexido, né? Mas eu fico pensando como que é esse processo de transição. Eu queria que você trouxesse um pouco para a gente algumas dicas de como fazer essa transição, porque a gente sabe que tem a questão dos vícios, né, que a gente acaba adquirindo com a alimentação industrializada também. A gente sabe que quando a gente tira, a gente tem alguns sintomas iniciais no nosso corpo, né, que para quem desconhece pode acabar imaginando que aquilo é uma sinalização negativa. Então, você tem um passo a passo aí que a gente tem que seguir para fazer essa transição, né? Eu queria pedir para você ajudar a gente nesse processo. Olha, ao longo da minha carreira, eu percebo que é mais fácil você fazer essa mudança quando você dá um passo de cada vez. Vai com calma, vai experimentando. Você precisa abrir a sua cabeça um pouquinho, né? Expandir. Não abrir a cabeça, eu não estou falando no sentido da pessoa que não faz uma alimentação plant-based, ela é uma pessoa com uma mentalidade fechada. Eu digo de abrir a sua cabeça, de abrir a portinha da biodiversidade, de você olhar em volta e ver a maravilha que é a biodiversidade que a gente tem no nosso planeta. E explorar um pouco isso. Né? Então, dá um passo de cada vez. Amanhã, por exemplo, experimenta algo diferente no seu café da manhã, ou experimenta algo diferente no seu almoço. Né? Eu trabalho com um grupo de desafio, já vi que tem algumas pessoas aqui do grupo de desafio, que é justamente isso. Todo dia vamos fazer uma coisinha simples. A gente só precisa se preocupar com essa coisinha simples para a gente conseguir ir mudando e sentindo essa transformação na nossa vida, né? E vendo que é possível, e vendo que não é tão difícil, quebrando as crenças que a gente foi construindo ao longo, né, de toda a nossa trajetória. Então, o que eu gosto assim de estimular as pessoas? Quando você procure ir na feira, quando você for na feira, procure ali por algo que você nunca viu na tua vida ou que você nunca preparou, porque de repente às vezes a sua mãe preparava, mas você mesmo nunca se arriscou a fazer aquilo, aquele alimento, ou que você experimentou há muito tempo atrás e você não gostou e dali em diante você passou a rejeitar completamente. Então compra esse alimento, vai procurar receita, cria um momento divertido com ele, né? E vai explorar um pouquinho isso. Vai brincar um pouco com a comida. O brincar com a comida é gostoso, é saudável, né? É importante também. A gente explorar o cheiro. Eu falo assim, gente, quem foi que inventou que cheirar a comida é falta de educação? Cheira, a gente tem que cheirar, a gente tem que apreciar o aroma da comida. Cheirar a comida é sobrevivência, a gente já sabe se a comida tá boa ou tá ruim. Então explore esses sentidos, ele é importante. E explore essa diversidade. Então, por exemplo, amanhã num café da manhã, amanhã ou outro dia, né, em algum momento no seu café da manhã, você pode, ao invés de você consumir pão, você pode consumir uma mandioca, por exemplo. Você pode consumir um milho. A gente agora está na época do milho, né? Que eu amo de paixão. Amo essa época de festa junina, que tem milho para tudo quanto é lado. Vai comer milho no café da manhã. É carboidrato do mesmo jeito.
mas é uma outra forma de você estar comendo um carboidrato, né? Vai comer uma banana da terra. Vocês vão sempre ver, quem me segue sempre me vê comendo banana da terra no café da manhã, que é algo que eu amo. Então, criar outras possibilidades. E às vezes eu falo isso, a pessoa fala assim: Nossa, Gabi, mas eu nunca imaginei comer mandioca no café da manhã. E agora que eu comi, eu amei. Como que eu não sabia disso antes? Como que ninguém nunca tinha me falado isso antes? Eu falo, gente, mas a mandioca ela sempre esteve ali. Ela tá ali. Use e abuse dela. Né? Então você tem mandioca, tem inhame, tem mandioquinha, tem batata doce. A gente tem uma variedade gigantesca aí das raízes, que são carboidratos sensacionais, maravilhosos. Né? Faz isso no seu almoço, experimenta a diversidade de feijões que você tem. Né? Não fica sempre só no mesmo, eu só como feijão carioquinha ou eu só como feijão preto. Vai comer um feijão fradinho, vai comer um feijão bandu, um moyage, um feijão verde, um feijão de corda, né? Vai comer uma lentilha, uma ervilha, um grão de bico. Explora essa diversidade. Vai comer um grão de bico no café da manhã, por exemplo, fazer uma pastinha de grão de bico, um requeijão de inhame. E aí o que eu falo é, a gente criou às vezes tanta barreira em relação à alimentação vegana e a gente esquece que a gente não precisa ser vegano para consumir o que os veganos comem. Mas eles nos trazem um leque absurdo de oportunidades alimentares que a gente tem. Então, é, quebra um pouco, né, alguns preconceitos e vai pesquisar receitas veganas alternativas para um requeijão, alternativas para uma manteiga, alternativas para qualquer coisa, né, para uma proteína no café da manhã. Você vai encontrar de repente um tofu mexido com cúrcuma, um azeite, orégano, e você pode se surpreender com esse tofu, porque as pessoas têm muito preconceito com o coitado do tofu. E é uma super proteína, um alimento sensacional, maravilhoso. E vai explorar, põe ali a sua mão, o seu tempero, o seu carinho, né? O seu amor naquilo que você está fazendo. E você pode se surpreender muito, muito. E isso é maravilhoso. Quando você se surpreende, é maravilhoso. Gabriela, eu sou um exemplo disso, né? Como eu estava falando na live, até 2007, minha alimentação era péssima, assim. Eu não comia uma verdura, eu não comia... A única fruta que eu Ai, comia tamo era junto, era assim também. comia nada saudável. E aí, quando meu esposo, na época, foi diagnosticado com câncer, aí você começa aquela loucura, né? De estudar, de querer entender. E aí eu fui vendo, né? A questão da relação do câncer com a alimentação, com o exercício, etc. E aí comecei a mudar a alimentação, mas para incentivá-lo. Não, inicialmente, não estava muito preocupada comigo, não. Era mais para incentivá-lo a fazer uma dieta mais saudável e tal. E aí, à medida que eu fui fazendo, né? Mudando a minha alimentação junto com ele, eu fui observando, assim, que eu me sentia muito melhor. Porque, na verdade, eu estava acostumada a ficar mal, eu não sabia. Por exemplo, comi um excesso de proteínas, né? Excesso de massas. Meu prato era basicamente muita massa, muita proteína, tudo junto. E assim, eu vivia o tempo inteiro passando mal, o tempo inteiro com desconforto abdominal, né? Com distensão. E aí, quando eu comecei a mudar essa alimentação, eu comecei a me sentir muito melhor. E aí eu mantive a alimentação, né? Tendo a consciência de uma boa alimentação para a prevenção, né, de complicações de saúde, mas eu estava me sentindo melhor, né? Então, acho que depois que você começa a experimentar, você vai mudando gradualmente e você vai se fortalecendo ao longo desse processo, né? E a questão da experimentação que você colocou, eu acho isso máximo, porque, como eu te falei, eu também não comia nada. Então, eu ia experimentando a cada dia também. Uma coisa, até hoje eu faço isso, tem muita coisa que eu ainda não experimentei. Mas hoje, qualquer verdura, qualquer fruta que você coloque para mim, eu vou comer. Mesmo que eu não goste muito, né? Mas eu vou comer, porque eu sei que é importante, eu sei que vai me fazer bem. Então, acho que às vezes a gente começa pela consciência, e aí aos pouquinhos a gente também vai tomando gosto, né? E a gente vai percebendo que esse tipo de alimentação realmente faz muito bem pra gente. E E a partir aí, do momento que a gente sente, a gente não quer mais voltar a como estava antes. Né? Isso que eu falo muito com os meus seguidores, com os meus pacientes, com o pessoal que está no grupo. Falo, gente, faz, só faz. Se você não gostar, se te fizer mal, tudo bem, mas se dá a oportunidade, experimenta e sente, e observa. Observa como que você se sente com aquele alimento, como que você se sente com aquela refeição. Se observa.
A partir do momento que você se observar, é o que você está falando. De repente você se deu conta de que você vivia num sofrimento, num desgaste, num desconforto que você mesma não percebia. Então, quando você muda a sua alimentação e você se observa, você fala: nossa, mas eu tava daquele jeito, aquilo ali era eu não quero mais ser assim daquele jeito, eu não quero voltar mais para aquilo, eu quero ficar aqui, eu quero curtir isso aqui que eu tô sentindo agora. E aí você não volta. Quando você muda o padrão alimentar, é diferente de você fazer uma dieta. Porque você pode viajar, você pode ir, pode estar com você pode estar em festa, você pode estar final do ano, você pode estar no que for. O teu padrão alimentar, ninguém muda. Ninguém muda. Então você vai numa festa, você vai procurar ali o que, que tem de melhor para você que se encaixa dentro do seu padrão alimentar. Né? Você vai viajar, você vai para a praia, você vai para qualquer lugar, você vai procurar ali o que, que ali se encaixa. Você não está fazendo uma dieta, você mudou a forma como você se alimenta. É muito interessante. Já pegando esse gancho aí, né? Eu queria pedir para você trazer para a gente então algumas dicas de alimentação, né? Porque, como a gente estava falando anteriormente, as pessoas têm aquela ideia de café da manhã, café pão, almoço, macarrão, feijão. Vou Então, o que que a montar um gente cardápio aqui agora. vai trazer aí? Né? Claro que depois você vai trazer suas redes sociais, as pessoas vão te acompanhar. Já vi que seu Instagram assim, é maravilhoso. Mas o que Ai, que você obrigada. Culpa do João que tá aqui na live, ó. Acabou de entrar. Ele é o responsável. Ah, que legal. O João que faz a gestão das suas redes. Ele toma conta do ele que manda em mim em relação ao Instagram. O que ele falar que eu tenho que fazer, eu tô seguindo porque eu sou uma negação com isso. Você está Eu sei sobre comida. Agora sobre Instagram eu deixo com ele. Mas é muito, gente, muito rico o Instagram dela. Não só é bonito, né? É, o visual assim, do Instagram. Muito bonito, mas assim, muito conteúdo mesmo. Inclusive, já estou anotando Ai, vários, obrigada. né? Obrigada. Então, vamos montar um cardápio, né, pro pessoal. Acho que a melhor dica é ter ali algumas ideias do que comer, né? Então, assim, se a gente pensar num café da manhã, o que que a gente precisa ter num café da manhã e que atenda essa necessidade plant-based? A gente não precisa abrir mão do café, por exemplo, é uma coisa que muita gente me pergunta. A gente até precisa, né? Quem está comigo há mais tempo já passou por esse desafio de ficar sem café. Então, esse é aquele spoiler que eu falo: se você conviver demais comigo, eu vou te convencer a ficar algum tempo sem beber café. Mas não é o caso no momento, né? Então vamos manter o café para não perder seguidores aqui, não perder para a galera não sair da live. Então fica com um cafezinho, mas você pode tomar um café, por exemplo, com leite vegetal junto, fazer um café com leite vegetal. Né? Você pode usar um tofu mexido ao invés de você comer um ovo mexido. Mas não teria problema comer um ovo mexido e você acrescentar ali um carboidrato que seja uma raiz, por exemplo. Né? Então poderia ser vamos na tapioca ali mexida com uma curva. Utilizar as especiarias, elas são fundamentais dentro da alimentação plant-based também, porque a gente está usando a funcionalidade dos alimentos. Né? Então você fazer ali, por exemplo, um chá de gengibre para o teu café da manhã, se você não é da galera do café, né? Você fazer um chá de canela, você fazer um tofu mexido, você fazer um inhame, uma mandioca, um milho cozido para você comer no seu café da manhã. Você comer um mamão, por exemplo, né? Ter alguma fruta ali no café da manhã é importante, é interessante. Já utilizar algumas fibras nessa refeição, então tá utilizando uma aveia, uma granola boa, né? Que não seja uma granola legal, bacana, com algumas castanhas, aveia e algumas castanhas é bem bacana. Ou algumas sementinhas também, semente de linhaça, semente de gergelim, semente de girassol, enfim. Aí você já tem ali uma refeição para você na parte da manhã. Essa refeição precisa ser junta? Não necessariamente. Você pode dividir ela ao longo da manhã e a forma como for mais confortável para você. Né? No seu almoço, a gente pensa sempre em montar, e eu acho que alguém até perguntou aqui como é que consegue o guia alimentar da população brasileira. Se você jogar no Google, você encontra fácil, baixa o PDF.
lá tem a estrutura de um prato. Como que você deve montar o seu prato para ser um prato saudável? Então, metade do prato a gente orienta que seja de salada crua. E aí você usa alguns temperinhos que sejam funcionais. Um azeite extra virgem, um vinagre de maçã, mas o vinagre de maçã precisa ser 100% maçã, orgânico, né? Tem essa necessidade. Você pode usar essas especiarias também, né? Um hortelã, um manjericão, enfim. Toda essa variedade que a gente tem de ervas e temperos para temperar essa salada. O segredo da salada é o tempero que você coloca nela, né? Você pode estar utilizando ali a variedade imensa que a gente tem de arroz. A gente não tem só arroz branco ou arroz integral, a gente tem um arroz negro, arroz vermelho. Hoje a gente tem arroz aí 10 mil grãos, enfim. Tem tudo quanto é variedade de arroz. Usar a variedade dos grãos, né, das leguminosas. Então, como eu falei, os vários tipos de feijões, feijão preto, feijão carioquinho, um feijão branco, um feijão fradinho, um guandu, um moyage, feijão verde, feijão de corda. Só de feijão a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando de feijão, né? Tadinho. Muita variedade. E aí cada região tem a sua que você consegue mais fácil, né? Ou as lentilhas, o grão de bico, ervilha, aproveitar isso, né? E, claro, você aproveitar os vegetais ali cozidos, assados, faz com azeite, põe no forno, fica maravilhoso, né? E para de noite, eu sempre gosto de recomendar uma alimentação mais leve, né? Então, vai para uma. Agora a gente está numa época boa para uns caldinhos, né? Pra umas sopas, uma sopa de legume, um caldo verde sem linguiça, por favor, né? Faz um caldinho verde ali. Não tem necessidade da linguiça. Acredita em mim, vai na fé, não tem necessidade da linguiça. Então a gente consegue ter, né? E ao longo do dia tá ali comendo as frutas. Então a gente tem ali pelo menos de 3 a 5 variedades de frutas ao longo do dia. Tá bebendo bastante água é importante, né? Fazer alguns chás é interessante. Então, galera, tem sempre uma galera que é do chá e tem uma galera que não gosta muito do chá. Então vai fazendo uns chazinhos, um chá de erva, os chás que a gente sabe que não tem efeito colateral, né? Um chá de erva doce, um chá de camomila, um chá de melissa, esses chazinhos assim que dão um pouquinho de conforto pra gente também. Principalmente antes de dormir, é gostoso, faz parte de uma rotina para uma higienização do sono, que é bem importante. A gente precisa priorizar a qualidade do nosso sono hoje em dia. É verdade. Nossa, eu sou amante dos chás, né? Aqui em casa. Ah, eu sou também. Você possa imaginar. E temperos também, eu moro em apartamento, mas é um apartamento térreo, né? E aí eu aproveitei minhas férias anteriores, fiz um jardim, deu um jeito de fazer um jardim. Ai, Eu vou maravilhoso. estar ali, né? E eu vou fazendo essas experimentações aí, como você colocou. Mas, Gabriela, nossa, que live, assim, né? Espetacular. Gente, muitos conteúdos. Eu sugiro, assim, fortemente que quando a gente finalizar essa live, que vocês assistam novamente com um caderninho na mão. Porque são muitas dicas, Ai, né? que bom. Coisas importantes, assim, para a gente anotar. E eu acho E importante fazer coisas práticas, né? A gente não ficar só na teoria. Mas e aí, o que que eu faço? Como que eu faço? Né? Isso é importante. é verdade, você ao longo da live você trouxe várias dicas, né, para a gente em relação a isso. Então não tem como sair dessa live dizendo que é difícil, porque você já trouxe várias sugestões aí para a gente, né, que possibilitam a gente aderir, né, fazer essa transição aí ao longo do tempo e com tranquilidade. Fico muito feliz, Gabriela, estou assim, muito grata mesmo pela sua live. Imagina, eu que Acho que agradeço. caminhando para o final, assim, a gente teria muitas coisas, né, para a gente conversar nessa live, mas eu vou pedir a você para fazer suas considerações, né, e passar suas redes sociais, né, como eu já falei anteriormente, as redes sociais da Gabriela, assim, tem muito conteúdo, então ela vai passar o endereço dela para vocês, né, os cursos, enfim, o que ela está promovendo aí nesse momento, e aí depois da live, obviamente, vocês vão seguir a Gabriela, né, e vão se aprofundar muito mais nesse tipo de alimentação. Ai, maravilhoso. Primeiro quero agradecer a todo mundo que está aqui na live, o pessoal que está aqui mandando mensagem, gente. Amo vocês. Eu me sinto muito grata, muito honrada de poder estar aqui,
porque eu acredito muito que é o nosso papel como profissional é assumir esse espaço e trazer informação de uma forma responsável, né? Não dá pra gente ficar de braço cruzado reclamando e falando tem muita informação maluca na rede social e não tá fazendo absolutamente nada. Então, é uma oportunidade de estar cumprindo a minha missão, de poder trazer informação de uma forma responsável, de conseguir promover uma alimentação mais saudável, né, para a população brasileira. Como eu falei lá atrás, eu queria acabar com a fome no planeta e hoje eu entendo que o meu espaço aqui é poder promover essa alimentação mais saudável, poder promover uma sustentabilidade para a nossa saúde, para o meio onde a gente convive, para o planeta, né? O que a gente quer deixar para as próximas gerações também, a gente precisa e a gente tem um papel importante como consumidor, porque a gente está degradando esse espaço que a gente utiliza, que a gente habita. Então a gente precisa também assumir essa responsabilidade e cuidar de tudo isso. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui, só agradecer. As minhas redes sociais, vocês me encontram em qualquer lugar como Nutri Gabriela Carvalho. Aqui em cima, na setinha de estar o, o título e tá o nome também, você consegue só clicar ali na setinha e já me seguir, né? E estamos aí, trabalhando em prol de uma alimentação plant-based, conseguindo trazer assim novidades, expectativas para um futuro bem importante, onde nós como consumidores estamos começando a entender o nosso papel e assumir as rédeas sobre aquilo que a gente ingere e consome, que isso também é muito importante. E trazer, né, dessa forma uma qualidade de vida, uma longevidade. Não adianta só a gente viver muito, a gente precisa viver muito com qualidade. Né? A gente quer chegar aos 100 anos com autonomia, né? Dançando forró, enfim, fazendo qualquer coisa, indo para o baile, fazendo, vivendo. E isso é o mais importante. Né? Não adianta só chegar aos 100 anos, a gente tem que estar vivendo esses 100 anos absolutamente com toda a intensidade que a gente puder e que a gente tem o direito de viver. Então é só agradecer todo mundo, agradecer a Juliana também, muito obrigada pelo convite. Viu? Estou aí à disposição sempre que precisar, sempre no que eu puder colaborar, pode contar comigo. Ah, Gabriela, muito obrigada mesmo. Eu estou assim, apaixonada pelo seu trabalho. Nunca trouxe uma Nutri aqui, justamente porque eu não tinha encontrado uma Nutri que trabalhasse, né, que abordasse a alimentação da forma que você aborda, e eu sempre tive essa preocupação muito grande com os meus seguidores, né? O trabalho, principalmente essa questão das demências, né, que tem uma relação com, com uma alimentação saudável, e com essa abordagem, né, na verdade, e às vezes, assim, eu encontro muitos profissionais nutricionistas, mas que não têm esse olhar, né? E o que a ciência vem trazendo para a gente é que esse tipo de alimentação realmente traz muitos benefícios. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter te encontrado mesmo, né? Percebo que você é uma pessoa muito aberta e colaborativa. A primeira vez que já te fiz o convite, você já aceitou e já veio, já está aqui. Então, muito obrigada mesmo. Espero que a gente possa estar juntas, né, em outros momentos. Estou muito feliz. E quero agradecer também aos seguidores, aos seus seguidores, aos meus seguidores, né, que estiveram aqui nessa live, que participaram. A gente fica muito feliz e a gente pede também que vocês compartilhem, né, essa live. A gente, assim como nós profissionais estamos aqui fazendo a nossa função, né, de compartilhar aquilo que a gente sabe, vocês também podem participar desse processo, né, compartilhando tudo que vem sendo falado aqui. Né? Então é isso, gente. Gabriela, forte abraço, gratidão, gratidão a todos, gente. Em breve, se tudo der certo, a gente vai ter uma nova live aí com a Gabriela. É Tamo verdade? junto. Um abraço, gente. Até a Beijo. próxima live. Tchau, tchau. Tchau.